A semana começa ainda sem acordo em Brasília para a votação da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos quase 200 bilhões de reais. Já em São Paulo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi operado para a retirada de uma lesão na laringe. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou ontem por uma cirurgia na laringe em um hospital particular de São Paulo. Ele já teve alta e deve voltar a Brasília até quarta-feira. Os médicos retiraram um pedaço de tecido branco na prega vocal esquerda de Lula. Segundo a equipe que fez a cirurgia, não foi encontrado nada que indicasse uma lesão pré-tumoral ou câncer na laringe. Hoje, em Brasília, 5 grupos técnicos fizeram 3 reuniões no gabinete de transição. Os outros tiveram encontros virtuais. O coordenador, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, passou o dia em São Paulo e volta à capital federal amanhã. Mas o assunto por aqui foi a proposta de emenda à Constituição, que busca garantir os recursos para o novo Bolsa Família, mantendo o dinheiro para o programa fora do teto de gastos. A chamada PEC do estouro prevê uma licença para gastar 175 bilhões de reais, mais 22 bilhões em investimentos futuros. E ainda abre um espaço de 105 bilhões no orçamento do ano que vem, esse valor dentro do teto de gastos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, recebeu hoje os deputados do partido para organizar a estratégia de defesa da PEC durante a tramitação na Câmara. Antes de chegar lá, a proposta ainda precisa ser aprovada no Senado. A ideia é que os senadores votem a PEC no plenário até a semana que vem. Mas a proposta, que vai ser costurada a partir do texto base, já entregue pelo governo eleito, deve ser finalizada somente na próxima quarta. O PT espera uma resistência maior na Câmara do que no Senado e, por isso, trabalha em busca de um consenso que ainda não existe. O maior problema é o prazo de validade do furo no teto de gastos. Líderes aliados ao presidente Bolsonaro defendem um prazo de 1 ano, enquanto o governo eleito quer que seja permanente. Vamos ouvir também do lado do presidente da Câmara e presidente do Senado as opiniões deles e buscar o consenso aí, o ponto de equilíbrio onde a gente pode avançar. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, defendeu em um evento em São Paulo uma reunião entre deputados e senadores para se chegar a um acordo e lembrou que o tempo é curto. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17 e 20 dias úteis para discutir um texto desse. A preocupação com a situação fiscal do Brasil no ano que vem e as incertezas políticas com o novo governo de Lula levaram um dos maiores bancos do mundo, o americano Morgan Stanley, a rebaixar a recomendação de investimentos no Brasil. O nível agora é o neutro. Não saber quem será o próximo ministro da Economia e o risco de descontrole das contas públicas em 2023 foram citados como fatores que contribuíram para a decisão.